Cachoeira, deve ser top. Eu não sei se provavelmente você for plantar ali uma parte.
É da... Tá vendo? Bom dia a todos. Meu amigo Shoa, tome seu assento ali, Shoa. Pode sentar aqui. Faltou um vereador? Bom dia, senhores vereadores. Maranguapense está aqui presente. Sejam bem-vindos a esta casa. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária. Eu solicito ao senhor secretário fazer a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, público aqui presente, funcionário da casa e os internautas. Chamado dos vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laerte Sampaio, Diego Anderson Mendes Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clécio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco José de Almeida Castro, Francisco Mardon de Melo Chimendes, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas e Ribamar Félix da Silva. Existindo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Vamos colocar a ata em votação. A ata está no grupo. A ata da sessão anterior. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovada por unanimidade. Autorizo o senhor secretário a fazer a leitura das matérias do expediente. Indicação 177/2023, Raimundo Marcel de Freitas Filho. Indica ao Poder do Poder Executivo que envie o profissional de agente de endemias para a localidade de São João do Itapebu Sul, tendo em vista que a comunidade alega a existência de vários casos de dengue. Vereador Raimundo Marcel de Freitas Filho. Moção 040. Raimundo Marcel de Freitas Filho. Moção de parabéns à coordenadora da escola Maria Eugênia Oliveira, senhora Antônia Lucélia de Abreu Souza, pela passagem do seu aniversário natalício ocorrido dia 1º de abril. Indicação 171, José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic. Indica ao Poder Executivo pavimentação asfáltica na rua Regina Mesquita Prata, situado no distrito de Itapebu Sul. Vereador, subscrever, viu? Indicação 173, Antônia Marina de Lima. Indica ao deputado federal Edilvan Alencar que destine a emenda parlamentar especifica para realização do cursinho pré-vestibular no município de Maranguape, ampliando o número de vagas. Vale destacar que essa medida deve beneficiar os alunos dos distritos, no sentido de garantir transporte para sua locomoção e instalação do polo de atendimento por localidade. Também, vereador Márcio. 174,
Antônia Marina Lima de Paulo, indica o deputado federal Edilvan Alencar que destine uma emenda parlamentar específica para a reforma e ampliação da escola Renato Mota, situada no bairro de Outra Banda. Indicação 175, Antônia Marina Lima Paulo, indica ao chefe do Poder Executivo que realiza a compra de fardamento para as guardas patrimoniais do município. Indicação 176, Antônia Marina Lima Paulo, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente de caráter de urgência envie um carro de iluminação pública para os bairros Santos Dumont e Planalto Paraíso, tendo em vista a existência de vários postes no escuro. Moção 038, Antônia Marina Lima Paula. Vem respeitosamente requerer que se diga e constar nos anéis dessa casa a moção de parabéns da senhora Cecília Nunes, filha do saudoso capitão Nunes, pela passagem de seu aniversário natalício ocorrido no dia 30 de março. Indicação 178, Ribamar Félix da Silva, indica o executivo a construção de Boca de Lobo na rua Belo Horizonte com São Jerônimo, situado no Novo Maranguape 2. Indicação 179, Ribamar Félix da Silva, indica o Poder Executivo a construção de 2 bocas de lobo na rua João Ramalho Cordeiro, mais precisamente nas mediações das residências de número 15 e 20, situado no distrito de Cachoeira. Indicação 159, Emanuel Mendes Soares Dandan, indica ao Poder Executivo estadualização da estrada que liga o distrito de Umarizeira à localidade de Vassoura, situado no distrito de Amanari. Senhor presidente, venho através deste encaminhar à Casa Legislativa o balancete de receita e despesa, bem como os documentos de despesa em mídia CD do município de Maranguape relativo ao mês de fevereiro de 2022, composto pelos documentos abaixo assinados de receita, despesas e financeiro. Flávio Rodrigues da Costa. Ofício de número 003/2023, a Câmara Municipal de Maranguape, assunto documentos de receita e despesa. O balancete de Instituto de Previdência do município de Maranguape, referente ao mês de fevereiro. Despesa, receita e despesa. Lúcio Gonçalves Feitosa. Indicação 170, José Valber Menezes dos Santos, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a extensão da rede de iluminação pública na Serra da Pirapora, bem como a troca de lâmpadas queimadas. Indicação 180, José Valber Menezes dos Santos, indica ao Poder Executivo que ordene a Guarda Municipal de Maranguape providenciar o estudo técnico para a instalação
redução de velocidade na rua Teixeira de Souza, situado no distrito de Amanari. Vereador Valber. Moção 036, José Valber Menezes dos Santos. Vem respeitosamente requerer que constar nos jornais dessa casa a moção de parabéns ao deputado estadual Júlio César Costa Lima Júnior, Julinho, pela passagem do seu aniversário natalício no dia 3 de abril. Alô, subscrever, pessoal? Moção 039, Francisco de Alencar Filho. Constar nos jornais dessa casa, moção de parabéns à senhora Ana Célia Medeiro Barro Campelo pela passagem do seu aniversário natalício ocorrido no dia 31 de março. Senhor secretário, só registrar aí os meus 10 minutos, por gentileza. Requerimento 024/2023 do vereador Francisco Alisânio Berino Ribeiro, requer ao chefe do Poder Executivo o encaminhe projeto de lei retirando o parágrafo 4 do artigo 10 do projeto de lei complementar de número 001/2023 de 22 de março de 23, oriundo do Poder Executivo, conforme o artigo 78 da Lei Orgânica do Município, por apresentar inconstitucionalidade, uma vez que o referido parágrafo vai de encontro aos artigos 55 da Lei Orgânica Municipal, o qual trata sobre assunto de competência municipal sobre os quais cabe à Câmara Municipal deliberar. Vereador Francisco Alisânio Berino Ribeiro. Só pela ordem, presidente. O ilustre secretário deixou de ler uma parte do requerimento. Ele pede para vetar o parágrafo 4º ou enviar projeto de lei para casa, retirando o parágrafo 4º do artigo 10 da lei supracitada. Indicação 172, João Damasceno Fontinelli Neto, Neto Chirão, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo que ordene o setor competente providenciar a reparo da iluminação pública da localidade de Cajueiro, mais precisamente em frente ao campo do Maurílio, residência da senhora Osanira, tendo em vista que havia se encontra escura, trazendo muitos transtornos aos moradores. Projeto de lei de número 010/2022, denomina de Luiz Honório de Abreu a rua sem denominação oficial situada na localidade de Cacibão, distrito de Ladeira Grande, e adota outras providências. João Damasceno Fontinelli Neto. Mensagem de número 015/2023. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa Câmara a inclusão do projeto de lei de número 015/2023, 24/3/2023, ao qual revoga a Lei Municipal de número 1409 de 1998, de 30 de julho de 1998, e dispõe sobre o funcionamento e a organização do Conselho Tutelar de Maranguape, bem como do processo de escolha dos membros e de outras providências.
Projeto de lei de número 013/2023 concede o título de cidadão maranguapense ao senhor Francisco Geovan de Melo Ximenes e adota outras providências. Francisco Clécio Feitosa Freitas. Excelentíssimos senhores, mensagem de número 014/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e os demais pares. Projeto de lei 014/2023, que autoriza ao Poder Executivo Municipal a aderir cota de patrocínio do Maranguape Futebol Clube. Prefeito Átila Câmara. Portaria de número 151/2022, presidente da Câmara Municipal de Maranguape, excelentíssimo senhor José Valves, atribui de contribuições da lei orgânica do município de regimento interno, considere o dever da presidência disciplinar as funções administrativas e legislativas dessa augusta casa, conforme determinado. O artigo 29 considera ponto facultativo Sexta-feira Santa. Presidente, solicite ao plenário para a gente limpar a pauta de hoje. E tem 2 projetos executivos, a gente fazer a suspensão por 10 minutos e ter 2 extraordinárias. Ok. Coloco já em votação. Indicação de número 172/2003, de autoria do vereador João Damasceno Fontenelle Neto, Neto Girão, deferidas por essa presidência. Requerimento de número 024/23, de autoria do vereador Francisco Elizânio, encaminho para a próxima sessão. Passo a presidência para a vice-presidente Marina para apreciar as indicações de minha autoria. Moção número 036, do vereador José Valdo Menezes dos Santos, deferida pela presidência. Indicação número 180, número 170, do vereador José Valdo Menezes dos Santos, deferida pela presidência. Moção de número 039/23, de autoria do vereador Francisco Hugo, deferidas. Indicação de número 159/23, de autoria do vereador Emanuel Mendes Soares, deferidas por essa presidência. Indicação de número 178 e 179, de autoria do vereador Ribamar Félix da Silva, deferidas por essa presidência. Moção de número 038/23, de autoria do vereadora Marina, deferida. Indicações de número 173, 174 e 175, 176/23, de autoria da vereadora Antônia Marina Lima Paula, deferida por essa presidência. Indicações de número 171, de autoria do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior, deferidas. Moção de número 040, de autoria do vereador Raimundo Maciel, deferidas. Indicação de número 177, de autoria do vereador Raimundo Maciel, deferido por essa presidência.
Projeto de lei número 010/23, de autoria do vereador João Damasceno Fontinelli Neto, caminho para as comissões. Projeto de lei número 015/23, deferida por essa presidência. Aliás, caminho para as comissões e eu vou colocar daqui a pouco o requerimento verbal do vereador, provavelmente ser votada hoje. Projeto de lei número 013/23, de autoria do vereador Francisco Clécio Feitosa, e caminho para as comissões. Já pediu. Projeto de lei número 014/23, de autoria do Executivo Municipal, e caminho para as comissões. Nesse momento eu coloco em votação o requerimento verbal do vereador Francisco Hugo, para termos sessões extraordinárias para apreciar os dois projetos do Executivo. Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Encontra-se inscrito para fazer uso da palavra o vereador Elisânio. Vereador Neto Girão. Disporá de 10 minutos regimentais. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, amigos aqui na galeria e que nos escuta aí na TV Câmara. Senhor presidente, o motivo da minha inscrição hoje é de inúmeras denúncias que a gente vem recebendo, né? E também de várias indicações, não só minha, mas de todos os colegas vereadores aqui nessa casa, onde se relata da iluminação pública do nosso município. Iluminação pública essa que o nosso município hoje está no escuro. É a reclamação diária de vários moradores em insegurança, em transitar. Existe até brincadeiras na internet de acender postes com pedra, ciclovias aqui na nossa estrada, totalmente aqui pedaços no escuro, naquela que foi reformada pela gestão passada, que não está tendo manutenção, também já tem pedaços nos escuros ali no Novo Maranguape. E assim, locais que há um ano não se troca a iluminação. E quando se troca, não sei o que acontece, essa lâmpada queima rapidamente. Nós sabemos da dificuldade do nosso município na situação da rede elétrica. Isso nós sabemos. Mas nós não sabemos o que a gestão está fazendo para tentar mudar isso. O que nós sabemos é que a nossa população está sofrendo no escuro, que onde a gente, segundo o portal da transparência, até agora, o começo do mês 4, que abriu, já foi arrecadado mais de 1.300.000. Então, a gente aqui pede providências que tenha atenção e carinho para que essa situação possa ser mudada, que o nosso município possa ficar às claras e que não possa ter desigualdade em época mais de eleição, porque a eleição passou. Acontecem situações que se vão trocar a iluminação, mas sabe que próximo tem uma pessoa que não faz parte da, vamos dizer assim, da patota, e acaba não trocando a iluminação desse local. Isso não é um caso, não é 2 casos, nem é 3 casos. Então, assim, quando se passa a eleição, o prefeito gestor que está no Maranguape hoje, ele é o prefeito de todos os maranguapenses. Então, que assim que seus liderados também, que são pagos pelas pessoas, que são pagos pelos munícipes, não possa ter discriminação por A, B ou C, e sim rezar seu direito, porque todos pagam seus impostos. Então, aqui a gente deixa aqui o nosso repúdio a má situação que vem sendo gerida a iluminação pública do nosso município. E aqui eu deixo em aspas, não estou falando do coordenador da iluminação, não estou falando da empresa que faz a iluminação, estou falando de quem dá a condição para que isso possa ser feito.
Porque de próprias pessoas que trabalham no setor da iluminação pública, nos relata da falta de equipamentos, da falta de material, da falta de lâmpadas para se trocar. Então aqui que possa ser revisto, porque esse dinheiro está entrando nos cofres do nosso município e que possa saber para onde ele está indo. Esse então aqui, presidente, hoje era meu pronunciamento, hoje em repúdio da situação do nosso município estar às escuras. Esse vereador aqui mesmo tem várias indicações colocadas sobre iluminação pública e que não sendo resolvida. Então assim eu espero também que os nobres colegas vereadores também possam fiscalizar suas indicações sobre a questão de iluminação. Antes de ontem a gente estava ali no Parque Iracema, no rua principal, que se desce ali no posto ali do Posto Progresso. Quando você passa o primeiro quarteirão, logo 3 postes lá sem iluminação num bairro tão importante, como assim acontece no Parque São João, como assim acontece no novo Parque Iracema, como acontece na Tabatinga, como acontece no Novo Maraguá, enfim, em todo o nosso município. E os distritos também não está sendo diferente. Então a gente pede aqui uma atenção e que possa dar recurso para que essas equipes possam trabalhar, porque o dinheiro está aí e já está sendo tirado dos nossos contribuintes. Então, senhor presidente, agradeço aqui e um bom dia e um resto de semana aí maravilhoso para todos nós e que, se Deus quiser, uma Semana Santa abençoada, de muita paz, saúde e que cada um possa estar se confraternizando com seus familiares. Obrigado. Parabéns, vereador Neto Girão. A Câmara registra suas palavras. Enquanto inscrito, o vereador Elisânio. Esperar 10 minutos. Presidente, bom dia. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Desejar uma Semana Santa de boas e importantes reflexões para todos. Já visto que iniciamos o processo já no domingo de Ramos, né? E que a gente possa, nessa semana, de fato, fazer a reflexão necessária que a presença do Senhor Jesus pede. Presidente, queria abordar 3 assuntos. Primeiro são 2 informes, certo? Dizer da alegria que a gente traz a notícia nessa manhã. No mês de janeiro do ano de 2022, eu estive com uma comitiva de moradores lá do distrito de Lages, em uma audiência acompanhado da deputada federal, à época estadual, Fernanda Pessoa, com o superintendente da CAGES no estado do Ceará, doutor Neuri. E no momento a gente levava a demanda que era a ampliação do sistema de abastecimento d'água daquela localidade de Lages, em mais a fim de atender aproximadamente umas 30, 40 famílias que moram logo após o campo. E para nossa alegria, a gente foi informado que as obras iniciarão nesses dias naquela localidade. A CAGES se pronunciou, procurou os moradores que deixaram os contatos dado a nossa visita lá, e a gente foi informado que a CAGES vai fazer essa ampliação, que é ótimo, que é muito bom, porque aquela comunidade precisa, e principalmente aqueles moradores lá precisam, como todos nós, o acesso à água potável de qualidade. Esperamos que seja rápido. A outra notícia também diz respeito ao sistema de abastecimento da água. Nós vimos que agora, inclusive em evento aqui na nossa cidade, o governador do estado liberou vários sistemas de abastecimento d'água por ocasião do evento do dia de São José para todo o Ceará. Eventos novos foram liberados, né? Empreendimentos novos. E aqui todo mundo já sabe da luta que a gente travou e está travando para que o distrito de Jubaia tenha acesso à água potável, que acredito que é um dos poucos distritos que ainda não tem acesso a este bem, que é um bem natural, um bem comum e de direito a toda pessoa. E a informação que a gente tem do projeto São José é que o projeto está em fase de conclusão de viabilização técnica para que possa se iniciar as obras. Creio eu que no início, por todo esse ano,
essas obras lá aconteçam. Um projeto grande, só um minutinho, doutor, só um minutinho, Neto. Projeto grande, um projeto que através da associação de morador, da associação Amigos do Bem do Distrito de Jubaia, foi contemplado em edital público aberto, e através dessa contemplação, não só a Jubaia vai ser beneficiada, como também o Distrito de Cachoeira, haja vista que a água vai vir do Acarape do Meio, do açude Acarape do Meio, para que possa atender aquelas duas localidades. Isso é um bem sem tamanho para aquela comunidade, para aquele distrito, haja vista que, se tratando de água, hoje sempre se trata de saúde, se trata de qualidade de vida, certo? Eu queria dar rapidinho só um minutinho aí ao vereador Neto, pedindo para ele ser breve, que ainda tem algumas outras questões aqui para abordar. Bom dia novamente. Vereador, bem rapidinho, são uns 10 segundinhos. Vereador, queria só aqui deixar registrado na casa que eu sou prova viva do empenho do vereador na situação da água da Jubaia, em frente lá ao projeto São José. Tinha até conversado uma vez com o André, conversando lá, para deixar bem claro, né, André Matos, e quando a gente estava chegando, o vereador já estava saindo com a sua equipe, cobrando o andamento, a situação do projeto. Então, que eu parabenizo pela caminhada e parabenizo ainda mais no sucesso dessa obra que a Jubaia há tanto sonha com a sua água potável. Agradeço pelas palavras, vereador. A gente, quando a gente se dispôs a vir para cá, certo? A única função, a única missão que nos compete é, de fato, dar voz às questões da população, às questões das comunidades, e tanto eu como vossas excelências têm feito isso aqui, e acreditamos que, ao final desse processo, tenhamos algo visto, algum sucesso das nossas empreitadas. E lá se trata de saúde, é uma questão, se trata, digamos assim, de acesso a um bem que é comum, né? Todos nós sabemos que água é vital para a existência da sociedade. O último ponto, presidente, que eu queria retratar aqui, eu queria trazer aqui uma fala que o nosso ilustre companheiro, vereador Afonso, deve saber muito bem, porque um dos grandes patriatas do seu partido, o nosso saudoso e amigo Leonel Brizola, sempre dizia de que o grande bem de uma sociedade é o seu povo. E não existe razão de existência do orçamento público se não for para atender às necessidades do povo. Essa frase é uma frase célebre e marcante, dita pelo nosso saudoso e inspirador Leonel Brizola, que já nos deixou, mas que deixou um legado muito grande para a política nacional. E é em função disso que eu trago as minhas palavras, inspirado nessa frase, que eu trago as minhas palavras na manhã de hoje, para rememorar, trazer aqui para o debate público novamente, uma indicação que eu apresentei no dia 4 de março do ano de 2021. Uma indicação de número 155, que tem como objeto, certo, o acolhimento em lugar adequado de todas as pessoas que se encontram na situação de moradores de rua na nossa cidade. Por que eu trago isso hoje? Eu trago isso hoje, pessoal, porque nós já vimos algumas outras vezes políticas públicas tratarem desses pontos, tratarem dessas questões, e que infelizmente fracassaram. O fracasso dessas políticas públicas retrata necessariamente o fracasso do poder público em lidar com algo que é tão complicado, com algo que é tão difícil, com algo que digamos assim, que é caro para muita gente. Quando a gente sai aí nas nossas ruas, certo? Não precisa ir muito longe, não. Vamos logo aqui na nossa antiga rodoviária, vamos logo aqui no prédio da antiga Cobal, vamos aqui à noite no comércio local, a quantidade de pessoas que a gente vê em situações calamitantes. Olhando para essas pessoas, a gente observa a ausência, a falta, o descomprometimento que o poder público em dar uma resposta para essas questões. Aí vão me dizer, mas já foi feito isso, já foi feito aquilo, já tentou se fazer de tudo.
eu acho que a forma como foi feita, como foi tentada, como foi mobilizada, não deu resultado. E se tivesse dado resultado, nós não estaríamos hoje vendo essas situações com irmãos nossos, com maranguapenses, ou então com outras pessoas que vêm de outras cidades, certo? Morar nas nossas ruas. E não venham me dizer que isso já foi feito de tudo e eles aqui não querem. A normalização, vereador Diego, desse tipo de situação, certo? Não cabe como resposta. A normalização dessas questões não cabe como retorno do poder público à sociedade. Não há como a gente passar 10, 11 horas da noite e ver essas pessoas dormindo em cima de colchões, em cima de papelão, levando chuva, não sei mais, exposto ali a todo e qualquer tipo de vulnerabilidade, e a gente dizer que não tem, que já foi feito de tudo e não tem como consertar. Não tem defesa para isso, porque senão a movimentação, o empreendimento e a mobilização do poder público adequado para resolver essas questões. Nós temos responsabilidade sobre isso. O governo local tem responsabilidade sobre isso. Nós temos recursos para atender essas questões de formas específicas. Se não fizermos isso, como dizia o nosso saudoso Brizola, não tem razão de existir do orçamento público se não for para atender a necessidade do povo. E aí fica. Isso aqui que eu já trouxe esse debate para casa no ano de 2021. Foram feitos à época, eu lembro, alguns paliativos. Não deu certo. Não deu certo porque está lá o pessoal de volta. Não deu certo porque está aí o povo nas ruas novamente. É um problema de Maranguape? Só exclusivamente? Não. É um problema que inclui a sociedade de forma geral. Mas nós estamos no Maranguape. Nós estamos aqui, a responsabilidade aqui é nossa. Eu não posso fechar os olhos para isso, porque acontece na cidade vizinha, na capital A, no canto fulano de tal. Eu estou em Maranguape e vou ter que olhar pela minha cidade. Então eu peço, senhores, peço ao poder público, carecidamente, isso aqui sem politicagem, certo? Que olhem essas indicações, que olhem essas políticas públicas, porque são vidas, são pessoas que estão ali, que têm direitos e deveres como todos nós, e que infelizmente a vida os levaram para aquela situação. Eram essas minhas palavras, agradeço, senhor presidente. Bem na hora, vereador. 10 minutos, rigoroso. Tranquilo. Pronto. Obrigado, vereador. A Câmara registra suas palavras. Encontra-se inscrito o vereador Ribamar Félix, esperar 10 minutos regimentais. Bom dia à mesa aqui, bom dia presidente, bom dia senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao público aqui presente. Presidente, a minha primeira fala aqui é que eu gostaria de saber quem é que manda as respostas dos requerimentos que a gente coloca, as indicações que eu estou passando para o 4º mês, presidente, eu não recebi nenhuma resposta dos requerimentos nem das minhas indicações, tá certo? Eu gostaria de saber quem é que manda, para a gente saber como é que está, como é que vai ficar. Eu não recebi nenhum ainda, tá certo? Aí eu queria comentar aqui também, meu primeiro coisa que eu vou comentar aqui, é uma coisa que a gente viu falando aí, das redes sociais aí, que as UTIs de Maranguape já está para ir embora, tá certo? E que agora estão falando que a delegacia 24 horas, que nunca funcionou também, está para ir embora. Aí eu gostaria de saber se era verdade e para não ficar nesse eu acho que vai, eu acho que não vai, eu gostaria até de convidar os senhores vereadores que gostariam, que quisessem ir aqui para a gente saber se isso é verdade, se não é, que a gente fosse, porque Maranguape precisa de uma delegacia 24 horas. E foi uma coisa que foi falada demais. Inclusive, semana passada eu estive na delegacia civil aqui e o rapaz lá falou para mim que nunca funcionou. A delegacia 24 horas de Maranguape nunca funcionou. E o que eu estou sabendo agora é que a delegacia
24 horas que nunca funcionou, vai embora de Maranguape. Se nunca funcionou, como é que vai embora? A gente tem que lutar para que ela fique, para que ela funcione. Não ir embora. Deixa eu ver aqui. Eu fiz aqui um requerimento lá para Cachoeira aqui, pedindo 2 bocas de lobo para lá, que o pessoal falaram que tanto faz ser inverno como verão, direto escorrendo na rua lá, tá certo? E fiz um requerimento também pedindo uma boca de lobo lá para a rua Belo Horizonte. Ainda consegui, viu, Júnior? Cadê o Júnior? Belo Horizonte com... Sobrou essa aqui, não é porque eu virei, pro outro lado, foi. Aí, Júnior, cadê o Júnior está aqui? Eu gostaria até que o pessoal está chamando muito, cobrando as coisas na rua lá, que... Vereador, se ele tivesse aqui, ele ia dizer que eu tinha feito também. Era. Ainda bem. Aproveite. Foi do banheiro, graças a Deus. Outra coisa também aqui que eu tenho para falar, pessoal, é que eu tive essa semana vendo uma rete passando nas ruas. Senhor presidente, para nós que entende de obra, que eu sei que você entende da parte da agricultura, de obra, isso ali é um dinheiro público no mato, pessoal. A rete, ela não faz, eu trabalho em obra, eu sei que ela não faz aquilo ali, passar na estrada e prestar. Tem que ser colocado material onde está baixo e vir a máquina e planear, a planadeira lá, para poder planear. Porque a rete não presta para passar nas ruas, não vai prestar, vai ficar buraco, eu trabalho com isso, eu sei que não presta, então é dinheiro público jogado fora. E a gente está vendo aí, no interior, Itapeba Sul, Rato, Amanari, o que aconteceu com as chuvas, né? Então, pelo que eu vi ontem, o prefeito tem que chamar o governador e pedir uma ajuda grande para poder ajeitar as estradas, ajeitar o que está acontecendo no interior do Rato, que a gente viu ontem ali a chuva acabando com tudo, porque o governador falou que aqui Maranguape é a cidade mãe dele, então ele tem que ajudar a cidade mãe dele, que já está 4 meses lá e eu ainda não vi o governador ajudar Maranguape. O que ele quer fazer aqui é tirar as UTI de Maranguape, que inclusive eu falei com um deputado, que foi quem trouxe as UTI para Maranguape, e ele falou que ia dar uma ajuda no que ele pudesse falar, que não tirasse essas UTI de Maranguape, porque os maranguapenses realmente precisam dessas UTI em Maranguape, tá certo? É só isso mesmo, e bom dia e obrigado. Tá. Pronto, a Câmara registra as palavras do vereador Ribamar Félix. Encontra-se inscrito o vereador Júnior da Topic, explorado de 10 minutos regimentais. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia a todos aqui presentes, né? Primeiramente, eu queria agradecer, né, o empenho e a colocação da vereadora Marina, né, de pedir o deputado dela que bote o recurso aí para o Renato Mota. Mas, vereadora, esse projeto é um projeto que eu já solicitei, né, do Executivo, e o prefeito Átila já assumiu o compromisso com a gente de fazer essa reforma lá, inclusive a ampliação e também a reforma da quadra. Ele também assumiu o compromisso, né, de fazer a reforma da creche do ProURB e de outros equipamentos que a gente tem no Novo Maranguape, mas de qualquer forma toda ajuda colabora e quem ganha é o povo, né? Queria também dizer que a comunidade do Novo Maranguape hoje, né, a gente está fazendo lá uma grande limpeza e tive com o secretário Valber. E se Deus quiser, agora a partir de maio, né, deve começar outros calçamentos de outras ruas lá que a gente pediu e também umas grandes reformas que vão ter lá. Queria aqui
dar um bom dia e agradecer a presença dos dois colegas que estão ali, que são familiares da dona Isabel, que vai denominar uma rua aqui do Urucará, do nosso conhecido Urucará, e dizer que é uma honra para mim, né, denominar aquela rua com o nome da sua tia, e é mais do que justo. A todos os familiares, leve um abraço a todos os familiares desse vereador, e era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria pedir para que as extraordinárias que o vereador pediu, a gente estendesse também aos projetos do Legislativo, para poder limpar a pauta. Aí é um outro requerimento, né? É, outro requerimento. Pronto. Viu? Tá bom. Por favor. Vereador João, esse projeto que tem, acho que é do Afonso, vocês têm um do Neto, tem um seu? Certo, ok. Então, coloco em votação o requerimento verbal do vereador Júnior, para que seja apreciado também os requerimentos dos projetos de lei de autoria dos senhores vereadores. Em votação, quem por favor, permaneça como está. Aprovado. Não havendo vereador inscrito, a gente suspende a sessão para que seja dados os pareceres dos projetos do Executivo. 10 minutos regimentados. Presidente, pela ordem, só uma dúvida. O requerimento que, nesse caso aí, como o senhor está estendendo a apreciação dos projetos de lei dos vereadores da casa, o requerimento que eu impetrei hoje já entra hoje ou vai na próxima? Ah.
Senhores vereadores, vamos retomar a sessão. Peço ao secretário que desligue o telefone e faça a leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável do projeto de lei 010/2023. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, parecer favorável. E Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável do projeto de lei de número 014/2023. Parecer favorável à Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 015/2023 do Executivo Municipal. Parecer favorável à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de número 013/2023, do vereador Francisco Clélio Feitosa Freitas. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável do projeto de lei de número 012/2023, do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior. Projeto de lei número 012/23, de autoria do vereador Júlio da Topic, encaminho para a ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 013/23, de autoria do vereador Francisco Clécio, já com parecer favorável, encaminho para a ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 015/23, de autoria do Executivo Municipal, já comparecida a comissão favorável, encaminha para a ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 014/23, de autoria do Executivo Municipal, já com parecer favorável, encaminham para a ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 010/23, de autoria do vereador Neto Girão, já com parecer favorável, encaminham para a ordem do dia da presente sessão. Então, encerramos o expediente. Já iniciamos a ordem do dia para apreciação dos seguintes projetos. Que já está na casa para a segunda e última votação, com discussão, a proposta de emenda à lei orgânica do município, de número 001/23, de autoria do Executivo Municipal. Nesse momento, coloca em discussão. Presidente, o projeto está em discussão aí, a emenda condicional que já teve uma primeira votação. Isso, está para a segunda discussão.
que trata da regularização na lei orgânica do município. da Previdência Municipal, né? Sim? Isso. Eu só ratifico o meu posicionamento em relação à votação passada, certo? Por, na minha avaliação, sempre ter achado que é uma lei, no que pese que se adeque à Constituição Federal, mas é de grande prejuízo para toda a comunidade de funcionários públicos. Então, só ratifico o meu posicionamento contrário à lei proposta. Não havendo mais quem querer discutir, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Mas o vereador votou a favor. Votou contra, então? 2 vereadores votaram contra. O vereador Riva mais, o vereador... Projeto de resolução número 007/2023, de autoria do vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto, que concede medalha Pedro Câmara ao senhor Antônio Edés Alves de Castro. Tem discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Caminho para a primeira sessão extraordinária e última votação. Projeto de lei número 011/23, de autoria do vereador Antônio Laerte Sampaio, que denomina de Maria Clotilde de Souza, a rua sem denominação social, situada no distrito de Jubaia, e adota as providências. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Encaminham para a primeira sessão extraordinária, terceira votação sem discussão. Projeto de resolução de número 008/2023, de autoria do vereador Diego de Castro, que concede medalha Pedro Câmara ao senhor Nazareno Nunes Cordeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Encaminho para a terceira e última votação da primeira sessão extraordinária. Projeto de resolução número 009/2023, de autoria do vereador Diego de Castro, que concede a medalha Dr. Ageu Braga Herta ao senhor médico Dr. Hermano José Moreira Gugel. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, menos como está. Aprovado. Caminho para a terceira e última votação, sem discussão, da primeira sessão extraordinária. Projeto de lei número 0010/2023, de autoria do vereador João Damasceno Fontinelli Neto, que denomina de Luiz Honório de Abreu, a rua sem denominação oficial, situada na localidade de Cacimão, distrito de Ladeira Grande, e adota as providências. Sem discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Encaminho para a primeira sessão extraordinária, para a segunda votação, com discussão. Projeto de lei número 014/2023, de autoria do Executivo Municipal, que pede autorização à Câmara, o município de Maranguá, para adquirir através da Secretaria de Esporte e Juventude, Sejurve, cota e patrocínio do Maranguá Futebol Clube e adota outras providências. Em discussão. Vai discutir, senhor presidente? Senhor presidente, eu acho que a área do esporte é uma área que todos nós, vereadores, temos que ter respeito e que todos têm que votar a favor, porque é uma área que tira muitas crianças, muita gente, enquanto está ali naquela área do esporte, fazendo seu exercício esportivo, está esquecendo outras coisas. Eu acho que teria que ser até investido mais no esporte, porque eu acho que ainda está sendo muito pouco, porque eu sou eu que comecei na área do esporte, que nós estávamos falando nesse instante ali para o Manel, e a área do esporte a gente vê que faz muito bem para as crianças,
tanto as crianças como os adultos. Então, eu digo que voto a favor, jamais seria contra um projeto desse aí. Vereador Hugo. O meu voto também é favorável a esse projeto de lei. Só que eu queria tanto que a prefeitura desse uma olhada também, não só para o futebol, porque aqui todo ano chega essa mensagem pedindo esse patrocínio para os outros. E a gente tem outros esportes aqui como se destacam, como se estão dando a vida os próprios atletas, como o voleibol, que foi campeão cearense, não está tendo o apoio necessário da Secretaria de Esporte. O basquetebol também precisa. Por que não chega um patrocínio como esse para essas categorias e divide para os 12 meses do ano? Porque seria mais justo. Eu voto a favor da proposta, mas o secretário de esporte tem de dar uma olhada para o atletismo, para o basquetebol, porque ele não tem o apoio necessário da Secretaria de Esporte. Toda vida que nós vamos atrás é com a desculpa esfarrapada que não tem recurso. Isso não se justifica. Uma secretaria que recebeu 1.400.000 e poucos no ano passado e não ter recurso para bancar. Até os ternos ainda não foram entregues ainda. Meu voto é favorável. Vereador Elisânio. Presidente, eu vou pedir para discutir essa matéria. Eu vou até ao encontro da fala do vereador Hugo, no sentido de dizer que esse apoio aqui dado ao Maranguape Futebol Clube tem sua relevância, tem sua importância, em função do incentivo dado ao esporte na cidade. Já por outras vezes me manifestei aqui por ocasião de votação de matéria similar, certo? Da importância que os demais esportes também têm no processo de formação da nossa juventude, certo? Não é só o futebol, mas também tem aí o voleibol, o basquetebol, certo? O futebol de salão, enfim, várias outras modalidades que são também agregadores de crianças, de jovens, certo? E eu estou tendo a oportunidade de acompanhar de forma mais específica as atividades do time de futebol feminino da cidade. Haja vista que estou acompanhando alguém que é mais próximo e vejo a movimentação que é de crianças aqui no espaço considerado Estação Cidadania. Em mais ou menos 1, 2, 3 horas de atividade ali, roda 150, 200 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, tranquilamente. E aquilo ali, se não tiver a mão do poder público para dar sustentação, para dar digamos assim, a chancela do ponto de vista estrutural, para que aquelas crianças ali manifestem as suas atividades esportivas, a gente vai perder isso daí. Então, acredito eu que está mais do que na hora de que não apenas o futebol, mas também os demais esportes precisam ser vistos na cidade, não do ponto de vista de competição, mas também do ponto de vista de formação cidadã, que é muito importante. E voto totalmente favorável à matéria. Vai discutir, vereadora Marina. Vai discutir. Eu sempre serei favorável a todos os projetos, né, que vierem na área do esporte, para beneficiar o esporte, os jovens, indo de encontro à fala dos meus colegas vereadores. No futuro, tudo isso de incentivar os jovens ao esporte, eles podem não formar atletas profissionais, mas certamente formarão bons cidadãos. Ou seja, pessoas que são ali tiradas da rua, tiradas da ociosidade, né, e que são inseridas em projetos, né, que tiram esses jovens e dão a eles outra oportunidade, outra visão, né. E aí o Hugo falou do voleibol, eu tenho que falar, né, a Érica estava até aqui, mas teve que inclusive sair para resolver algo do handball, e aí eu tenho que falar sobre o grupo e o projeto social que eu acompanho, que é o handball, que hoje beneficia, a Érica, né, resgatou, mais de 9 anos que estava desativado no município, junto com a ajuda do Gilvan Borges, que hoje é professor do Estado no Anchieta, e eles vêm se desdobrando para fazer um grande trabalho, né, no município, e eu quero ir de encontro ao que o Hugo também falou, né, que eu sei
né, que o futebol e o futsal hoje são ainda o esporte predominante, o amante por todos, né? E eu vejo, assim, apesar de não entender muito, eu vejo a alegria, a felicidade, acompanhei alguns jogos de futsal ali, as famílias reunidas. O prefeito Átila tem essa característica, né, de gostar, de estar presente, de incentivar, e eu sonho um dia que os outros esportes tenham tanta visibilidade quanto o futebol e o futsal, não somente no nosso município, mas a nível nacional também, né? Então eu tenho que falar sobre os desdobramentos que o handebol também vem fazendo, as conquistas que os meninos estão fazendo também, e eu tenho que falar sempre da Érica, que é uma mulher, muitas vezes eu vejo que ela é inclusive uma das pouquíssimas mulheres no meio do esporte maranguapense, que não ajuda somente o handebol, mas também ajuda o Projeto Santos, que é um projeto de futsal, né? E inclusive essa casa concedeu a ela, por autoria minha, uma medalha Kleber Brasil, já quero agradecer novamente, e dizer novamente, afirmar que o meu voto é favorável. E é isso, gente. Discutir, senhor presidente. Vereador Mardoni Chimenez. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentar aqui o público que nos assiste, em nome do nosso amigo Manuel de Paula, presidente do Maranguá Futebol Clube, e dizer, senhores e senhoras, que o meu voto é totalmente favorável. Qualquer projeto de lei que venha aqui para esta casa, que venha beneficiar o esporte, seja ele de qual modalidade for, ele terá o nosso apoio, contará com o nosso apoio. E eu, antes da sessão, estive conversando com o nosso amigo Manuel de Paula, e essa dotação orçamentária que está destinada ao Maranguá Clube visa também, assim como consta aqui na mensagem do projeto de lei, a incentivar outras modalidades de esporte, né? E de outras entidades, outras associações aqui do município que estejam regularmente colocadas e que firmadas, registradas, e que desenvolvam esse trabalho aqui no município. Então, registrar que qualquer projeto, seja o projeto do voleibol, seja o projeto do handebol, seja o projeto do futsal, do futebol, que vem aqui para esta casa para beneficiar os esportistas de Maranguape, contará com o nosso apoio. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais sem querer discutir, coloca em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Encaminho para a primeira sessão extraordinária. Hora de ir para a primeira sessão extraordinária. Projeto de lei de número 015/2023, que revoga a lei municipal de número 1409/98, de 30 de junho de 98, dispõe sobre o funcionamento e organização do Conselho Tutelar de Maranguape, bem como do processo de escolha dos membros e adota outras providências. Sem discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Lisânio. Presidente, na verdade, eu queria trazer aqui um raciocínio mais de fundo, certo? Para as deliberações dessa casa enquanto salvaguarda, certo? Enquanto responsável pela legislação municipal. Nós estamos sendo, digamos assim, atropelados do ponto de vista das discussões, dos entendimentos, certo? E dos encaminhamentos que as legislações chegam de forma rápida, de forma assodada nessa casa, todas elas quando tem no texto da mensagem a questão da urgência urgentíssima. O fato da gente ter que votar, a matéria chegar ontem ao nosso conhecimento, e a gente tem que votar na sessão seguinte já, para atender a mensagem de urgência urgentíssima mandada pelo Poder Executivo, em muitos casos está trazendo prejuízo do ponto de vista de interpretação e da aplicação do que está sendo aqui encaminhado. A gente vai ter uma discussão futura já em função de um problema criado como esse. E já estamos aqui de frente de uma outra questão como essa. A lei que trata aqui, pelo que eu analisei, é uma adequação ao modelo de escolha e de organização do processo de formação do Conselho Tutelar da cidade. Inclusive está revogando uma outra lei municipal que tratava sobre essa questão. Mas o que me leva a fazer esse comentário é porque essas leis chegam aqui sem que seja discutido com seus principais interessados. O pessoal do Conselho Tutelar, certo?
pega essa lei, assim como a gente, certo? E trazem as suas reflexões de que o que está posto na lei não traduz o interesse, não traduz a sensação de que está ali sendo contemplado na lei dos seus conselheiros ou daqueles que vão investir nessa questão. O que a gente traz aqui para reflexão é que tenhamos cuidado em ver que as leis aqui votadas, elas precisam necessariamente traduzir os interesses daqueles que serão beneficiados. Nós não estamos fazendo lei para as paredes ou para essas cadeiras, não. Eu não vou nem discutir, porque a forma como foi encaminhada, certos artigos como aqui foram encaminhados, as discussões foram tão mínimas, tão ínfimas, que não nos dá sustentabilidade para discutir os artigos que essa lei traz. Parece que é feito para não discutir, parece que a gente tem medo de fazer com que essa casa delibere sobre as discussões que são populares. Nós fomos eleitos para cá para discutir as questões que dizem respeito à população. Nós não fomos eleitos para cá só para aprovar os interesses do governo municipal, não, meu povo. Então a gente precisa, certo, com mais calma, ter muito cuidado, certo, muito cuidado nesses projetos, porque os posicionamentos que às vezes são colocados aqui no formato legal não traduz os interesses, não traduz aquilo que são anseios daqueles que serão beneficiados. E isso a gente está criando um arcabouço legal de insatisfações perante a nossa população de quem de fato está colocado. E por que isso não cai nas redes sociais? Por que isso não cai nas discussões, nos debates, nos fóruns por aí afora? Certo? Porque simplesmente não tem espaço para ser discutido. Simplesmente isso. A gente está chegando, voltando, aprovando e morreu. Creio que a gente precisa ter mais cautela. Enquanto casa legislativa, nós somos a salvaguarda da legislação municipal. Nós estamos aqui com o propósito de defender legalmente os interesses da nossa população. Ou então eu entendi errado a interpretação da lei orgânica. Era essa a minha fala, presidente. Senhor presidente, pronto. Vereador, fazer que o projeto está na casa desde sexta-feira, certo? O edital já foi lançado e na quinta nós não temos sessão, né? Então, esse projeto que trata, houve realmente uma discussão muito grande do CONDICA, do Ministério Público e da Procuradoria, né? Assim, não trata de envolver os conselheiros, e sim trata do processo eleitoral, de todo o processo eleitoral, não só dos 5 conselheiros. Para discutir, vereador Afonso Neto. Senhor presidente, eu tive acesso à matéria e realmente me debrucei sobre ela. E hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar com 2 conselheiras que estão aqui. Uma delas é a Célia. Elas apresentaram o principal ponto de vista dele, vereador Elisane. Não tiro a expressão do seu discurso, realmente as matérias têm que ser melhor trabalhadas e melhor debatidas, mas essa matéria está desde sexta na casa. E nós podemos posteriormente emendar essa lei, inclusive Vossa Excelência pode apresentar uma emenda à lei, desde que não fuja o que se foi publicado em edital, mas a gente pode emendar essa lei. Mas o principal questionamento dos conselheiros versa, a vereadora Marina também participou da reunião, versa sobre a questão salarial. E nós assumimos um compromisso com as 2 conselheiras, em nome dos demais conselheiros, de levar essa questão, essa propositura, para tentar um convencimento junto à gestão, para que altere a questão salarial dos conselheiros, já que nós, como Poder Legislativo, todos nós sabemos que não podemos versar e emendar lei que trata de matéria financeira. Então, o principal questionamento dos conselheiros foi a parte financeira, que nós podemos trabalhar com cautela, tentar um convencimento do Executivo e da Procuradoria do município para que se apresente um novo projeto de lei versando exclusivamente sobre a questão salarial dos senhores conselheiros. Era essa minha manifestação, senhor presidente. Para discutir, vereadora Marina, vereador... Discutir também, presidente. Mais vereador Hugo. Pronto. Presidente, que o doutor Afonso falou sobre que os projetos estão na casa desde sexta-feira, mas eu vim ter conhecimento do projeto ontem, eu não tive de sexta-feira. Como é que faz para saber quando o projeto chega na casa antes, para a gente ver e ler direitinho, porque desse tanto de folha aí, para a gente ler de um dia para o outro, para quem trabalha também é difícil, entendeu? E eu tive conhecimento ontem. Não chegou, no meu celular chegou ontem, tá bom? Só isso mesmo, presidente.
Hugo. Discutir, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores, vereadoras aqui presentes e o público que também está presente. O motivo da minha discussão, senhor presidente, também eu quero fazer das palavras do vereador Elisane as minhas e acrescentando mais, porque eu vi também o vereador, nosso amigo, o vereador Afonso Neto, falou da questão, né, que os conselheiros falaram, da questão financeira, né, que não está tendo nada aqui, e trabalhar isso com o prefeito, mas eu deveria já ter vindo aqui nesse projeto, já com um aumento, porque é um trabalho muito difícil dos conselheiros tutelar, o ganho muito péssimo, o ganho do conselheiro tutelar, pouquíssimo, jamais eu sou de acordo com o que um conselheiro ganha, deveria ganhar melhor, e aqui não veio acrescentando nada, não veio melhoria de nada, e ainda vai trabalhar para ver se consegue. Poderia estar aqui já, né, junto com esse projeto, aí a gente votaria com maior orgulho, com maior gosto, com aumento de salário dos conselheiros tutelar. Então, senhor presidente, eu não tenho como votar a favor desse projeto, e de antemão já deixo aqui que eu voto contra só porque não teve um aumento aqui para os conselheiros, e eu sei que eles trabalham demais, até plantão eles ficam de plantão sem receber um centavo, e já é um trabalho muito difícil, perigoso, que todo mundo sabe, que é dentro das localidades, a gente sabe como é que está a violência e tudo, e não, jamais vou votar a favor desse projeto da maneira que está aqui. Era só isso, senhor presidente. Muitíssimo obrigado a todos. Para discutir ainda, pronto, né? Para discutir, aí depois a gente vai para a rediscussão, né? Só para primeiro cumprimentar, né, as três conselheiras que estão aqui, a Emanuele, a Eliane e a Célia, né? A gente conversou um pouquinho antes, né? E me associar às palavras de todos os vereadores, né? E concordo, principalmente a questão salarial, né? Eu acho que eu já tinha conversado com a Célia alguma vez, a gente se encontrou ali na rua, e ela já tinha colocado em questão, né, sobre a questão do salário, que não condiz com a realidade do que vocês enfrentam, né, que só vocês sabem na pele, realmente. Eu acho que eu pedi ainda ajuda e orientação algumas vezes a Emanuele, pela proximidade ali, acontecer alguma situação, e eu acho que chegou a situação que eu pedi, tipo assim, 1h da manhã, e ela, né, respondendo, e eu disse assim, Emanuele, como é que eu devo agir? Eu devo encaminhar para o conselho e tudo. Ou seja, por que eu estou expondo isso aqui? É porque requer uma sensibilidade, um olhar diferenciado, que só quem desempenha tem, né? Que só quem vive na pele tem. Então fica aqui de antemão um reconhecimento, mas que vocês mereciam muito mais do que isso. Muito mais do que reconhecimento, muito mais do que palavras, né? Então, mas aí o meu papel aqui como líder também é esclarecer algumas coisas que vêm do executivo, né? Nós estamos se adequando a um pedido do Ministério, certo? Porque vamos passar agora por uma eleição, e o CMDCA, que é o antigo Condica, né, se reuniu junto com a doutora Marta para ver essas questões, esses novos regramentos. Então, essa lei, ela não foi uma lei criada, assim, ela vem de outras leis, né? O município pegou de resoluções nacionais, de leis federais, né? E aí construiu essa lei para ditar, vou dizer assim, de uma maneira que todos possam entender, ditar as regras do próximo jogo, que serão as próximas eleições. Então, aqui, nessa lei, vai dizer mais ou menos como é que se darão as eleições. O tipo de prova, né, em relação à divulgação, como é que deve ser feita, esses detalhezinhos que faltava, às vezes a lei era silente, precisava ser atualizada. Eu estou aqui também com um parecer do Ministério Público, que fala, eu vou ler só a parte do final, né? Edital número 001/2023 está em consonância com todos os termos da Lei 8.069, com as alterações introduzidas da Lei 12.696 e a resolução do CONANDA. O que quer dizer isso? É que o Ministério Público, depois de construir essa lei, depois que a promotoria construiu a lei,
baseando-se em outras leis, o Ministério Público, que é a doutora Marta hoje, né, representado pela doutora Marta, viu novamente a lei e deu um parecer dizendo, eu estou com o parecer aqui em mãos, que esta lei está condiz, certo, com as leis do CORNANDA e as resoluções, certo? Mas isso quer dizer, Marina, que falta muito? Falta. O principal para elas, para as lutas delas, que é em relação à questão financeira que a gente tinha escutado vocês. E como o vereador Afonso falou, a gente falou, né, que poderia, a gente não pode emendar a matéria financeira, acho que vocês já têm conhecimento disso, mas a gente pode ser a ponte, a gente pode tentar, a gente pode ir atrás, né, disso vocês podem contar com a gente, certo? Então é só para esclarecer em relação acerca do projeto mesmo, tá bom? Obrigada, presidente. Não, se... Mas o Conselho, nos foi informado que o Conselho foi publicado desde o dia 3, o edital. Inclusive está no site. Não, né? dizer que, assim, o que diz o regimento interno é que a plateia não pode se manifestar, tá certo? Então essa questão, da questão salarial, que é o principal, isso é uma luta que será encabeçada por todos os vereadores. Nós iremos pedir ao Executivo, né, uma emenda para que a gente possa reajustar a remuneração. Para discutir, vereador Elisane. Para discutir, vereador Netirão, então. Pronto. Senhor presidente, discussão ainda. Senhor presidente, vendo a situação, como o vereador Elisane tinha falado, dessas matérias já que chega na casa, para não ter, vamos dizer assim, que a gente não tenha tempo hábil para apreciar, eu iria votar contra. Mas como vendo aqui que foi facultada a palavra aqui para as meninas do Conselho, fiquei muito feliz na ciência do que ela saber do que vai ter uma certa melhoria. Mas meu voto, eu vou adiantar aqui que eu vou me abster da votação em termos pela indignação, como elas estão falando, de não chamarem para poder compor uma mesa onde elas possam deliberar. Já que já vinha essa matéria, por que já não veio logo completa? Por que já não veio com a valorização dos profissionais, das diárias, já questão salarial? Então, vou me abster, porque eu queria que essa matéria já viesse contemplado todos os anseios das colegas,
que elas pudessem sim estar aqui hoje com a aprovação dessa matéria, saindo aqui com mais uma conquista para o Conselho. Então aqui sabemos que é uma melhoria, é uma regulamentação com a lei federal, sabemos aqui, mas a gente esperava que essa matéria viesse completa e que viesse debatida junto aí com as conselheiras. Então aqui eu já adianto a minha abstenção aqui na votação. Presidente, Vossa Excelência abriu até um precedente, porque não é comum, a lei não permite, a lei orgânica não permite com que a plateia se manifeste. Dado isto, as falas das nossas duas companheiras, conselheiras, não serão traduzidas na ata, mas eu vou dar voz às falas dela para que seja colocado na ata, certo? E aí peço licença a elas para traduzir um pouco do que elas falaram. 3 minutos. O fato, tudo bem, o fato que me faz ser contra essa matéria, além do assodamento inicial que eu falei, é simplesmente para retratar tudo que elas colocaram. A falta de discussão com a categoria dos conselheiros, certo? A questão do impedimento aí de avanço salarial e de, não só salarial, mas alguma outra gratificação e valorização dos conselheiros. Haja vista que é um trabalho árduo, um trabalho de certa forma perigoso até, porque tem contato com todo tipo de situação na cidade, certo? E ainda tem um fato importante que as meninas retrataram. A falta de diálogo, a falta de conversa, a falta de encaminhamentos daquilo que pode ser retratado em lei, porque uma vez votado passa a ser lei, dos interesses que são manifestados por eles. Então esses são os pontos que a gente gostaria de que fosse revista uma matéria dessa que trata de algo tão importante, que o debate seja amplo, que as discussões sejam dadas aqui em todos os lados, para que a gente possa chegar num consenso legal, certo? Uma tradução legal, não só para atender uma prerrogativa constitucional, mas que a gente também traduza isso, o sentimento de satisfação daqueles que serão beneficiados. Essa era a minha fala, presidente. Presidente, nesse mês, esse aqui é o segundo projeto que dá essa polêmicazinha aqui na casa, e eu vejo que muitas coisas estão vindo para casa para ser resolvido de uma hora para outra, certo? E eu queria aqui, as minhas falas, falar que aqui a gente não está para votar nada contra o povo, a gente não está para fazer nada escondido do povo, então eu acho que esses projetos polêmicos que chegar na casa deveria ser passado para outra sessão, que o povo saiba, que o povo veja, que o povo decida junto com a gente, porque mesmo que ele não tenha voz aqui nas cadeiras, mas a gente vai ver a satisfação do povo, o que eles vão achar dos projetos que cria polêmica. Entendeu, presidente? Essa era a minha fala. Podemos dizer que as regras do jogo que estão sendo regulamentadas nesse projeto de lei, ela diz respeito a todos os candidatos, não só as 5 conselheiras que estão no cargo hoje. Então, se for para chamar as 5 conselheiros que estão no cargo, tem que chamar todos os futuros pretensos candidatos a Conselho Tutelar. Talvez nós teremos aí 20 candidatos a Conselho Tutelar. Então, se for para dar ouvido, teria que ser uma situação capitaneada pelo CONDICA, mas com todos os pré-candidatos, não só com os 5, isso é uma opinião minha, tá certo? Então, para discutir, vereador Natirão. Presidente, só queria deixar aqui registrado e parabenizá-lo, presidente. Sei que fugiu um pouco, mas aqui louvável a abertura aqui para as conselheiras, que são tão importantes no nosso município e que ela possa ter fala e voz na casa. Então, eu parabenizo pela acessibilidade, presidente. Obrigado. Então, não havendo mais sem querer discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado com abstenção e 3 votos contrários. Então, encaminho para a segunda votação da primeira sessão extraordinária. Projeto de lei número 013/23, de autoria do vereador Francisco Clécio de Freitas, que concede título cidadão maranguapense ao senhor Francisco Geovan de Melo Ximenes. Em discussão. Não haver quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, menos como está. Aprovado, só um voto contrário, vereador Elisânio. Não, por favor.
Projeto de lei número 012/23, de autoria do vereador Júnior da Topic, Doromina Isabel Ferreira Moura, rua Centro da Administração Social, situada na localidade de Urucará. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Encaminho para a ordem do dia da primeira sessão extraordinária. Em explicações pessoais, contra os inscritos, vereador Raimundo Filho, disporá de 3 minutos. Bom dia, senhor presidente Valber Menezes, a mesa diretora, público aqui presente. Cumprimentar aqui a conselheira, né, que está aqui hoje. E cumprimentar também o meu amigo aqui, suplente de vereador lá de Itapebussul, Eulino Prata, que é o presidente da Associação dos Quilambolas, né? Meu amigo Auri, lá de Itapebussul, que ele se encontrava aqui, mas não estou vendo. E eu quero deixar registrado aqui, falar um pouco de uma pessoa que eu tenho um respeito, tanto por ela como pela família dela, que é a pessoa que fez a moção de parabéns, que é a coordenadora da escola Maria Eugênia, lá de Itapebussul, a nossa querida amiga Lucélia Souza, é uma pessoa responsável, uma pessoa que eu devo muito a ela, uma pessoa que faz um trabalho na educação, faz um trabalho social. Então, hoje eu estou aqui, devo muito a ela, e é com prazer que eu passo aqui e deixo registrado essa moção para ela pelos seus parabéns, que foi no dia 1º. E quero aqui também desejar um bom final de semana a todos, um ótimo uma Semana Santa abençoada, de muita paz, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Raimundo Filho. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicações pessoais, encerra a presente sessão, já convocando os senhores vereadores para a primeira sessão extraordinária. Existindo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão, colocando em votação o projeto de resolução número 009, de autoria do vereador Diego de Castro. Para a terceira e última votação, sem discussão. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Do Diego. Projeto de lei de número 008/23, de autoria do vereador Diego Mendes Anderson de Castro. Em votação. Terceira votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Em votação, projeto de lei número 011/23, de autoria do vereador Antônio Laerte. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Projeto de resolução de número 007/23, de autoria do vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei número 012/23, de autoria do vereador Júnior da Topic. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade e caminho para terceira votação da segunda sessão extraordinária. Projeto de lei número 013/23, de autoria do vereador Francisco Clécio Feitosa. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado e caminho para a terceira votação da segunda sessão extraordinária. Projeto do Executivo de número 015/2023, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado com 2 votos contra e uma abstenção do vereador Neto Tirão. Encaminho para... Pronto, tá certo. Pronto. Encaminho para a terceira votação da segunda sessão extraordinária.
Projeto de lei de número 014/2023. Em discussão. De autoria do Executivo. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Só um voto, não, um voto contra do vereador. Não, abstenção, né, vereador Neto? Não. Aprovado por unanimidade. Pronto. Projeto de lei número 010, de autoria do vereador João Damasceno Fontenelle Neto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Caminham para a hora do dia da segunda sessão extraordinária, para a terceira e última votação. Encerro a primeira sessão extraordinária e já abrimos a segunda sessão extraordinária. Existindo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Colocando em votação, sem discussão, o projeto de lei de número 014/23, de autoria do Executivo Municipal. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 015/23, também de autoria do Executivo Municipal. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado com um voto contrário do vereador Elisane. Projeto de lei de número 013/23, de autoria do vereador Clécio. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei número 012/23, de autoria do vereador Júnior da Topic. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei número 010/23, de autoria do vereador João Damasceno Fontenelle Neto. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. O vereador está em pé, mas votou a favor, não foi? Não havendo mais nenhuma matéria a ser apreciada, nenhum vereador inscrito em explicações pessoais, só resta desejar a vocês um bom final de semana, uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a todos. Presidente, quinta-feira tem sessão? Não, não tem sessão, pode facultativo. Ah, certo. Então, um bom final de semana a todos, feliz Páscoa, que Deus abençoe. Boa tarde.